Bom dia, meus alunos. Estamos aqui no laboratório e hoje eu vou fazer uma prática demonstrativa de como se prepara uma solução tampão. Ele é importante porque a gente vai treinar o uso de uma equação chamada equação de Henderson-Hasselbalch. Essa equação é muito importante para a gente determinar o pH de uma solução tampão. Tem várias maneiras da gente fazer isso. Numa solução tampão, nós precisamos ter dois componentes presentes na solução, que é o ácido fraco e a sua base conjugada. Se a gente adiciona tanto o ácido acético quanto o acetato de sódio numa mesma solução, nós temos dois equilíbrios concorrentes. Quando a gente adiciona o acetato, a gente tem o equilíbrio de dissociação do acetato, que é a hidrólise, e daí nós temos a formação do ácido acético. Dessa maneira, nós temos um equilíbrio que produz o íon acetato e, ao mesmo tempo, nós temos um equilíbrio concorrente. A partir do acetato de sódio, a gente gera o ácido acético. Então, dessa forma, a gente consegue manter a solução tampão com pH regulado, porque cada equilíbrio puxa para um lado e daí a gente consegue ter a manutenção do pH. Então, pessoal, a gente vai fazer a solução tampão através da conversão de uma parte desse ácido acético em acetato de sódio. Como é que a gente faz isso? A gente adiciona uma base forte, nesse caso o hidróxido de sódio. O que a gente vai fazer? Se a gente adiciona uma quantidade inferior à quantidade de mols que existe na solução, a gente vai, esse aqui é o reagente limitante, então ele vai ser totalmente consumido e daí apenas a quantidade do reagente limitante em mols é que vai formar o produto. Então, no primeiro caso, nós pesamos 0,8280 gramas de hidróxido de sódio. Isso, dividindo pela massa molar, gerou, uma quantidade de 0,0207 mols. Então, esse é o primeiro tampão. Nós vamos colocar 100 ml de ácido acético, e 0,0207 mols, e isso vai causar essa reação. Eu vou ter essa quantidade de mols do meu acetato de sódio e agora eu vou precisar calcular quanto é que sobrou do ácido acético. Adicionar essa quantidade de NaOH na solução de ácido acético, nós vamos ter um tampão formado por essa quantidade de mols de ácido acético e vamos ter essa quantidade de mols de íons acetato. Pronto, no segundo caso, a gente pesou 1,3980 gramas. Nesse caso, corresponde a uma quantidade de mols de 0,03495, arredondando 0,0350 mols. Então, nesse caso, nós vamos converter exatamente 0,0350 mols do ácido acético em acetato. Então, essa é a quantidade de mols de acetato formado. E para saber o quanto sobrou de ácido acético, a gente vai ter que subtrair. 0,0320 mols é a quantidade que ficou de ácido acético. Muito bem, pessoal. Então, nesse último, nós vamos usar uma quantidade maior de NaOH, onde nós vamos fazer uma maior conversão em acetato. Então, nesse caso aqui, 0,0502 mols, vão ser convertidos em acetato e vai sobrar um pouquinho de ácido acético. A gente vai aprender que é importante numa solução tampão manter as duas espécies em solução. Nesse caso, nós temos 0,0168 mols de ácido acético e 0,0502 mols de acetato. Então, agora que nós já fizemos os cálculos, nós vamos preparar o tampão e medir a solução tampão final e comparar com os nossos cálculos, certo? Todo mundo vai usar a equação de Henderson-Hasselbalch, que está no roteiro, tá? Vocês têm o roteiro. Vocês vão primeiro calcular a concentração de cada uma dessas reações que a gente acabou de colocar no quadro. E depois a gente vai aplicar nessa equação aqui os 3 tampões formados e estimar qual é o pH
pH dessa solução tampão. Então, segundo o roteiro, nós vamos preparar uma solução tampão com hidróxido de sódio e vinagre. E nós vamos, depois de preparar a solução tampão, usar o pH-metro para medir o tampão que a gente preparou. Então, nós temos as quantidades de hidróxido de sódio pesadas e nós vamos preparar os tampões. Como? Vamos transferir a quantidade de NaOH e vamos completar o volume de 100 ml no Erlenmeyer com o vinagre, que é uma solução de ácido acético 4%. Primeiro fazemos uma lavagem, no próprio vidro de relógio para remover os resquícios de NaOH no frasco. Então, coloca um pouquinho, ambienta, homogeneiza, transfere. E depois que transferiu, vamos completar o volume com o vinagre. Vocês podem perceber que nós estamos completando o volume num Erlenmeyer. Ele não é um recipiente de exatidão de volume. Mas como é apenas uma prática demonstrativa para mostrar que realmente é possível fazer uma solução tampão, a gente não precisa ter tanta precisão e exatidão. Depois da gente completar o volume, nós vamos ter que agitar um pouquinho para dissolver, as pastilhas de NaOH que estão no fundo do Erlenmeyer. Então, a gente agita um pouquinho e também espera um pouco para ocorrer essa dissolução. Quando a dissolução estiver completa, nós podemos assumir que houve a conversão em acetato de parte do ácido acético. Nesse caso aqui, então, nós vamos agora fazer a solução tampão número 3, aquela que leva a maior quantidade de NaOH. E da mesma forma como a gente fez a outra, nós vamos dissolver o NaOH no vinagre e vamos completar o volume para 100 ml. Novamente, nós agitamos, a solução para deixar dissolver para formar o tampão. Então, por último, vamos fazer a última solução tampão, que é a primeira, dos nossos cálculos. Nós vamos transferir o NaOH para o Erlenmeyer. Vamos dar uma lavada com ácido acético no vidro de relógio que estava com NaOH e vamos completar o volume para 100 ml com o ácido acético. Ok, pessoal, aqui estão as 3 soluções que foram feitas. Após um tempinho, para dissolução, agitando de vez em quando, em 5 minutinhos foi possível de formar as 3 soluções. Quando é que a gente sabe que está formado? Quando dissolveu todo NaOH. Então, a gente observa aqui que as soluções estão bem límpidas. Só está faltando um pouquinho de tempo para essa aqui, que ainda tem alguma coisinha no fundo. Vamos fazer o teste do indicador, que é adicionar o verde de bromocrosol para ver a cor que está cada uma dessas soluções. Dependendo da cor, como a faixa de viragem dele passa de 3,8, ele começa a mudar de cor, a gente vai poder perceber que eles estão em pHs diferentes. Esse é o verde de bromocrosol. Em pH 3,8 ou até 3,8 ele tem essa coloração. Depois ele vai mudar de cor para ficar meio azulado, meio esverdeado. Vamos ver.
Muito bem, então nós temos aqui uma solução que ficou bem clarinha, né? Um verde bem clarinho. Essa aqui da direita. Daí nós temos a do meio, que ficou uma coloração mais azulada. E temos a primeira ali que a gente adicionou, que ficou verde. Isso está mostrando que a mais azul é a que está mais, digamos assim, com pH mais alto. Aquela da esquerda é intermediária e essa aqui da ponta direita é a que está mais ácida. Pelos nossos cálculos, nós temos... Aplicando os valores na equação de Henderson-Hasselbalch, temos estes valores de pH calculados. Primeiro, nós vamos fazer a medição no papel de pH das 3 soluções para comparar e poder perceber se eles têm diferença de coloração. Num comparativo entre as tiras, a gente vai perceber que está diferente principalmente no segundo indicador, o segundo quadradinho, que é o verde. Vamos prestar atenção nesse momento. Percebam como o quadradinho verde está forte à esquerda, intermediário no do meio e apresenta uma coloração alaranjada no terceiro. Pelo indicador de pH, a primeira solução tem pH acima de 5, a segunda com pH entre 4 e 5 e a terceira mais próximo de 3, 4. As 3 soluções foram colocadas no pHmetro para a medição do pH real. E então, esse resultado fechou com o calculado. Espero que vocês tenham gostado. É uma maneira bastante lúdica de vocês entenderem que realmente essa equação que nós estamos aprendendo em aula, ela tem uma finalidade, ou seja, sempre que eu quiser preparar uma solução tampão no laboratório, eu posso preparar a partir de um ácido fraco ou uma base fraca e apenas adicionar, né, se é um ácido fraco, adiciona uma base forte e importante, o mais importante da gente lembrar, a conversão precisa ser parcial. Se eu tenho 1 mol de ácido fraco, eu não posso botar 1 mol de base. Por quê? Porque se eu coloco, a conversão é completa. E daí eu não tenho as 2 espécies em solução, que é o requisito fundamental para a formação de um tampão.